que é Danilo. Ele morava em Lajeado, que fica leste da capital paulista. Danilo, conhecido pela vizinhança como uma pessoa pacata, pessoa tranquila, alguém calmo, que não se envolve em confusão. Mas vocês vão ver uma história real que daria um dos melhores filmes de terror já produzido. O extremo do desespero total e absoluto, onde a pressão psicológica transforma um cidadão normal em alguém disposto a fazer qualquer coisa para sair da situação. Danilo cometeu o crime dentro da sua própria casa. O motivo: vício. Começou como uma diversão, uma distração, uma coisa para relaxar, ganhar talvez um pouquinho, quem sabe, né? A sorte, talvez. Assim acreditava Danilo. E começou como qualquer um começa, né? Começou devagar, conforme ele foi tendo alguns ganhos, isso foi trabalhando a cabeça dele e a mente dele, de uma forma que ele começou a associar: quanto mais eu invisto, mais eu ganho. E que é exatamente o que eles querem que você pense. Ali Danilo vivia com sua mãe, aqui, neste condomínio, esse local pacato, com pessoas que ainda ficam na porta de suas casas, onde todo mundo conhece todo mundo, e tinha uma vida normal, igual de qualquer pessoa normal, simples. Tinha um trabalho, ia à igreja, talvez não tanto quanto eu deveria, mas ia uma vez ou outra. Ela deve ter ido, com certeza. Trata-se de uma pessoa normal que foi seduzida por um ganho que muitas outras pessoas também acabam entrando nessa dimensão. Ou seja, ela sentia um desejo dentro dela mesmo. Danilo era uma pessoa que tinha esse desejo dentro dele de que ele conseguiria mais, que ele podia fazer isso e que ele tinha obrigação de fazer isso. É uma espécie de missão que a pessoa acaba achando que recebeu e que tem que cumprir de qualquer jeito. Então ele apostou o que tinha e o que não tinha. E esse que é o problema fatal da coisa. Quando você aposta o que você não tem, é praticamente 100% de chance de dar erro. 99,99% de chance. Porque você não tem o que você está apostando. Ou seja, ele contraiu uma dívida muito grande para poder sustentar esse vício dele. Cerca de 60 mil reais. Porém, devido à ingenuidade ou talvez algum propósito, uma voz, algo dizendo para ele que ele tinha que ser mais, que ele tinha que conseguir mais, que ele podia conseguir mais e que ele tinha que fazer isso. Esse caso não é o único, existem outros casos que demonstram que a pessoa também se sentia esse mesmo dever e obrigação. Pessoas assim precisam ser ajudadas, precisam de tratamento. O problema é que é silencioso, praticamente imperceptível, sem que se chegue a proporções desastrosas, que nem foi esse caso. E a
pressão psicológica transformou um cidadão normal em alguém disposto a fazer qualquer coisa para sair da situação. Danilo, ele cometeu o crime dentro da própria casa dele. Foi mais ou menos entre 1h30, 3h da manhã, aproximadamente. O detalhe é que fica quase em frente a um batalhão de polícia militar. Essa era a mãe de Danilo. Por 9 meses, ela carregou ele em seu ventre. Ela o protegeu por 9 meses, cuidando. 9 meses, se cuidando. 9 meses. Não é 9 semanas, nem 9 dias. 9 meses. Ela deu amor, deu carinho. Ela cuidou, protegeu, investiu no seu filho, como qualquer mãe amorosa faria. Porém, o destino acabou por interromper uma família. Ela foi retirada da sua existência de uma forma cruel, por se tratar de quem praticou, o próprio filho. E a alegação dele é que ele fez isso por amor, porque no pensamento dele, o que ele alegava o tempo inteiro, segundo o que todo mundo falava, que a mãe dele não poderia estar passando por uma dor de saber que perdeu o filho. Então, por amor à mãe, ele acabou tirando sua vida. Mas é claro que não se sustenta. Amor é vida, não morte. Isso aí é um retrato de total desespero. A subtração da vida não tem nada a ver com amor. Só Deus deu, só Deus pode tirar. Essa senhora amava muito seu filho. E aonde ela está, eu acho que ela ainda tenho certeza que ela perdoa ele. Ele não deveria ter feito o que fez. Logo depois ele subtraiu sua própria vida. Não é fácil se colocar na posição que ele estava, que ele se encontrava. O que é possível fazer é não entrar nesse tipo de situação. Isso daqui é só um dos casos. Tem mais casos envolvendo esse tipo de coisa que acontece. Então, veja, ele foi obrigado de alguma forma, devido a esse sentimento que ele tinha dentro dele, que ele tinha que ser mais, que ele precisava realizar algo grande e que ele podia fazer isso. E ele viu no jogo do Tigrinho a única porta aberta que poderia fazer isso. A história não conta bem certinho qual foi o ganho que ele teve, o que levou ele a fazer essa decisão precipitada de se endividar com 60 mil reais com um agiota, que passou a persegui-lo. Esse agiota dizia que se ele não pagasse certinho, teria consequências. E então ele, de medo de morrer, olha como é que chega a ser ridícula a situação, né? De medo de morrer, ele tirou a sua própria vida. O problema não fica só nisso, né? Devido a uma alucinação, não sei, alguma coisa
que fez ele imaginar que ele precisaria poupar a mãe dele de qualquer tipo de dor e sofrimento, mesmo ignorando o fato de que não tem dor e sofrimento maior do que, né, a perda da vida. Então, é aquela coisa, pode explicar, mas não justifica. Deixem nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Danilo. Ele com certeza não imaginou que teria esse desfecho trágico. Um simples jogo que aparentemente é inofensivo. Porém, as pessoas confundem muitas coisas com o fato de querer enriquecer, talvez qualquer outro motivo que tenha, mas sempre girando em torno de capital financeiro, leva a pessoa muitas vezes a tomar uma atitude desesperada como essa. Mas não significa que funcione. Pelo contrário, tudo prova que não funciona. Na verdade, ninguém entra num jogo para perder. O que dá para imaginar que aconteceu? Ele no primeiro mês, segundo mês, ele teve um ganho bom. Esse homem chegou a ganhar acho que 20, 30 mil, talvez, em 2, 3 meses. Investindo mais ou menos o mesmo tanto. Ou seja, ele trocou 6 por meia dúzia. Mas o erro na cabeça dele foi que ele não parou a tempo. Esse foi o erro que ele imaginava que acontecia. Quando ele me lembrou assim, mas quando eu ganhei aqueles 10, 15 mil, eu deveria ter parado, esperado um tempo. A hora que eu sentisse que minha intuição estava forte, eu jogava de novo, aí eu acertava. Na cabeça dele era só um detalhe ou outro para resolver. O que na verdade nunca será só um detalhe. Essas coisas acontecem muito com quem tem uma crença muito forte de que no final tudo vai dar certo. Mas nem sempre o final que vai dar certo é o mesmo final que a pessoa pensa que vai ser. Então, no final das contas, o engano acontece com todo mundo e é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Tem outros casos assim, não dessa magnitude, onde o filho tira a vida da própria mãe para supostamente, que dizia ele, evitar que ela sofresse. Mas casos onde a pessoa vende casa, contrai dívida e acaba por tirar sua própria vida, quando vê que foi tudo uma ilusão e acabou perdendo tudo no final. 2 dias antes da tragédia, ele esteve na casa da sua tia e ela afirmou que ele estava tratando ela como se fosse uma despedida, como se tivesse se despedindo. Mas em nenhum momento mencionou que teria a intenção de tirar dele de sua própria vida. Mas de alguma forma ela já sabia que ele ia tentar alguma coisa contra sua própria vida. Com certeza já ia tentar te retirar. Então, de certa forma, é isso que impressiona nessa história. Não foi algo que surgiu de repente, ele um dia pensando nisso e acordou no outro e fez. Se 2 dias antes a tia dele já estava sentindo, já pressentia que foi uma despedida, deveria ter sido tomado algum tipo de atitude em torno de uma intervenção forte
de emergência para conter, que é uma pessoa que visivelmente já não está mais responsável da sua própria segurança, sendo um risco para si e demais pessoas. Ele precisava de um internamento. E este é o segundo caso. Trata-se praticamente quase a mesma coisa, com algumas diferenças, é claro. Nesse caso, essa mulher, mãe de 5 filhos, começou a supostamente trabalhar numa plataforma. Ela investiu bastante dinheiro, ganhou bastante dinheiro, mas teve um momento que ela chegou num ganho de 50 mil reais e disse para a irmã dela que do nada sumiu o dinheiro dela. Eu não entendi bem essa parte, porque geralmente as pessoas costumam ganhar o dinheiro e sacar logo em seguida. Mas enfim, ela trabalhava com divulgação também, então pelo que eu entendi, que a irmã dela contou depois, ela teve algum envolvimento de certa forma trabalhando para essas plataformas e em algum determinado momento, quando ela investiu bastante dinheiro, ela, como diz no ditado popular, levou um pialo. A plataforma simplesmente sumiu com o dinheiro dela, disse que ia desinstalar, fechar a conta dela, as redes sociais, mas antes ela ia contar por que ela ia, inclusive, tirar a vida, porque ela já tinha perdido tudo que ela tinha investido, tudo o dinheiro dela. A única coisa que ela tinha era a vida. E, de fato, ela realmente tirou a vida. Então, é algo que essas pessoas costumam anunciar antes de fazer. E aqui, mais uma vez, eu não entendo o que aconteceu, porque ninguém tomou uma atitude e deixaram simplesmente enfim, a mulher sem um acompanhamento melhor. E, na verdade, esse processo de desespero que leva a pessoa a um nível de atentar contra a sua própria vida pode ser evitado desde que seja tratado a tempo, desde que seja logo dos primeiros sinais, que tenha uma intervenção direta, caso contrário diminui bastante, principalmente o isolamento, quando essas pessoas chegam nesse ponto, elas costumam se isolar, e o isolamento é pior ainda. Então, tudo é complicado demais para ser resolvido. Aqui, no caso, a irmã dela cita um valor entre 50 mil reais, algo assim. Mas ela, uma mãe de 5 filhos, segundo o que diz a irmã dela, essa aqui é a irmã dela. A irmã dela diz que ela estava criando as crianças sozinha, um filho de 7 anos e outros 4, o mais velho de 7, então praticamente tudo criança, 5 crianças, ela sozinha para sustentar. Foi iludida, caiu, que nem diz a irmã dela depois, ela contando que ela caiu num sistema onde ela entendia que para ela ganhar, outros tinham que perder. Então é muito complicado isso de se explicar quando a própria pessoa que está envolvida sabe que ela está ganhando naquele momento, mas para ela ganhar, outras tinham que perder. Essa daqui é a mulher em questão. A desinformação que eu tive não citava nomes e nem região. E eu acho que é melhor preservar mesmo, né? O anonimato quanto a nome e região do acontecimento, mas não deixa de ser uma notícia bizarra e real e verdadeira. E esse foi o segundo caso